imagens da luta dos animais pela vida no Pantanal em chamas. Macaco prego se alimenta com mamão distribuído por voluntários no Pantanal, Goiás. News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Um macaco prego em busca de comida. Um filhote de cervo solitário enquanto recebe tratamento. Uma onça pintada descansa na sombra de uma árvore, em meio à destruição de seu habitat. Estas são algumas das cenas presenciadas no atual cenário do Pantanal, considerado santuário da biodiversidade. No bioma, que enfrenta seu pior período de incêndios das últimas décadas, os animais lutam para sobreviver. Diante da vegetação tomada pelo fogo e com a pior seca da história recente, muitas espécies têm dificuldades para encontrar alimentos e água. Até a semana passada, o fogo havia atingido mais de 2,9 milhões de hectares do Pantanal, segundo o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Prefogo. O número representa cerca de 19% do bioma no Brasil, conforme o Instituto SUS Pantanal. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, já foram registrados mais de 16,1 mil focos de calor, que costumam representar incêndios, no Pantanal. É o maior número desde que a entidade começou o monitoramento, que se tornou referência, no fim da década de 90. No fim de semana, houve registros de chuva no bioma. Apesar disso, as autoridades locais afirmaram que mantém a situação de alerta na região. Desde o início deste mês, grupos de voluntários de todo o país, entre eles biólogos e médicos veterinários, se uniram no Pantanal para ajudar os animais atingidos pelo fogo. Além de resgatar bichos feridos, eles também distribuem frutas e água para espécies em risco. Na semana passada, o fotógrafo Frico Guimarães e o biólogo Gustavo Figueiroa, da SUS Pantanal, registraram diversos momentos que ilustram as dificuldades dos animais em meio à tragédia que atinge o bioma, localizado nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Há áreas também na Bolívia e no Paraguai. Frico e Gustavo compartilharam algumas dessas imagens com a BBC News Brasil e detalharam os momentos em que elas foram feitas. Antes de se aproximar de voluntários para pegar fruta, macaco prego estava assustado, relata fotógrafo. A busca por alimento. O macaco prego que abre a reportagem foi encontrado perto do posto de atendimento a animais silvestres, PAES, Pantanal, iniciativa criada no fim de agosto pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, SEMA, com o apoio de servidores estaduais e voluntários. O posto é localizado na rodovia Transpantaneira, via que liga a cidade de Poconé, Mato Grosso à região de Porto Jofre, na divisa com Mato Grosso do Sul. Esse posto funciona como um oásis no meio do caos causado pela atual seca do Pantanal. Ali, há muitos alimentos e água distribuída em coxos. Então, aparecem diversos animais, explica Frico. O fotógrafo relata que avistou macacos chegando aos poucos no posto, em busca de frutas. Eles pegaram as frutas que estavam no chão, dispostas para os animais, conta. Segundo ele, o macaco que aparece na foto estava curioso e assustado com a presença de diversos voluntários na região. Mas ainda assim, ele estava com fome, pegou o pedaço de mamão e foi para uma cerca, isolado. Depois de comer a fruta, olhou para as pessoas e foi embora, relata Frico. Em intensa busca por alimento, macaco prego não encontrou comida em margem de rio. Dificuldades para encontrar comida. Em outra região do Pantanal, o biólogo Gustavo Figueiroa também encontrou macacos prego. Ele navegava pelo rio São Lourenço, com outros voluntários, quando avistou animais da espécie. Estávamos fazendo uma incursão pelo rio, para ver as consequências dos incêndios. Em uma imagem, vimos um grupo de macacos, em cima de uma árvore muito seca. Esses macacos tentaram comer um broto seco, mas não conseguiram. Eles ainda morderam alguns troncos secos, mas não conseguiram se alimentar, diz o biólogo. Enquanto acompanhava a busca por alimentos, ele fotografou os animais. Figueiroa relata que os macacos prego foram embora após insistente busca por comida no local. Não havia nada que eles pudessem comer ali, explica o biólogo. Coati busca por comida em meio ao cenário de seca no Pantanal. O Lago Seco.
O primeiro animal fotografado por Frico quando chegou ao Pantanal, no início da semana passada, foi um coati. Estávamos na Transpantaneira quando avistamos uma família de 6 coatis na beira da estrada, entrando para o que deveria ser um pequeno leito de alagado. O local estava completamente seco, em razão do baixo índice de chuva no Pantanal neste ano, diz. O fotógrafo relata que os coatis, que são onívoros, buscavam alimentos. A gente acompanhou essa família por algum tempo. Em certo momento, 2 deles encontraram pequenas presas, relata o fotógrafo. Nas proximidades do local em que os coatis buscavam comida, Frico avistou um jacaré morto, na área que deveria estar alagada. Filhote de cervo encontrado solitário recebe acompanhamento de voluntários. O recomeço. Na base do Paes, Frico encontrou um filhote de cervo que estava em recuperação. Ele, assim como outros animais por lá, estava em tratamento. Esse cervo era muito amigável e carinhoso. Ele estava solto na sala em que recebia o acompanhamento dos veterinários, diz. Ele pode ter perdido a família, porque o pessoal não sabia dizer onde estava a mãe dele, que normalmente estaria dando os cuidados ao filho, que ainda é pequeno, acrescenta o fotógrafo. Segundo Frico, o animal tinha um hematoma no rosto. Não souberam dizer como apareceu, mas não era algo como uma queimadura. Ele estava sendo tratado. Provavelmente, conseguirá retornar à natureza em breve, relata. Arara azul encontrada em pousada da região. Fazenda que tinha grande concentração da espécie no Pantanal foi duramente afetada pelo fogo. Arara azul. Na árvore de uma pousada da Transpantaneira, Frico avistou uma arara azul. Há várias aves que fazem ninhos por ali, diz. As araras azuis tiveram uma grave perda em meio aos incêndios do Pantanal. A fazenda São Francisco do Perigara, em Barão de Melgaço, no Pantanal mato-grossense, teve mais de 90% de seus quase 25 mil hectares atingidos pelo fogo. A propriedade rural é considerada um local com a maior concentração da espécie para dormitório no país. Antes dos incêndios, ela abrigava cerca de 700 dessas araras em suas árvores. A espécie, a maior arara do mundo, é um dos símbolos do Pantanal. De acordo com estudos, a região concentra a maior população remanescente, cerca de 5 mil das 6,5 mil que ainda existem livres na natureza em território brasileiro. Tuiuiu se alimenta com peixe que encontrou no Pantanal. O tuiuiu e ariranha. Enquanto navegava pela região de Porto Jofre, no Pantanal mato-grossense, Frico encontrou um tuiuiu, também considerado um dos símbolos do Pantanal. Ele estava comendo uma carcaça de peixe. O tuiuiu, que costuma ser arisco, estava muito calmo. Chegamos relativamente próximo a ele, a cerca de 7 metros, mas ele não teve nenhuma reação, pois estava focado em comer o peixe, diz Frico. A ariranha se alimenta em rio. Ainda navegando pela região de Porto Jofre, o fotógrafo avistou uma ariranha. Ela também estava comendo um peixe, diz. Diferente do que a espécie costuma fazer, a ariranha não tentou fugir quando nos aproximamos. Ela continuou comendo peixe. Isso pode ser considerado incomum, porque esses animais costumam ser ariscos e se escondem na água, quando um grupo se aproxima, relata o fotógrafo. Ele conta que notou que muitos animais no Pantanal, assim como o tuiuiu e a ararinha, demonstram cansaço e fraqueza, por isso não costumam reagir quando os voluntários se aproximam. Nas proximidades de parque tomado por fogo, onça-pintada descansa embaixo de sombra. A onça-pintada. Enquanto navegava pelo rio São Lourenço, Gustavo Figueiredo avistou uma onça-pintada, nas proximidades do Parque Estadual Encontro das Águas, considerado o lugar com a maior concentração desses felinos do mundo. Até a semana passada, cerca de 85% dos 108 mil hectares do parque, localizado em Porto Jofre, foram tomados pelo fogo, segundo o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Em 11 de setembro, um felino foi resgatado no local e levado para passar por tratamento com células-tronco, porque estava com as patas queimadas. Enquanto navegava com voluntários pelas proximidades da reserva destruída pelas queimadas, na semana passada, Figueiredo se deparou com o atual cenário no lugar. Em anos anteriores, o parque estava verde. Desta vez, está devastado.
A situação está muito feia, lamenta. Em períodos anteriores, era comum ver muitas onças nas proximidades do parque. No entanto, o biólogo revela que neste ano não tinha esperanças de encontrar um felino na região, em virtude das atuais condições do lugar. Figueroa conta que se surpreendeu ao avistar um felino próximo ao parque. Essa onça parecia estar bem, sem nenhum ferimento. Como a vegetação foi destruída, ela estava aproveitando a sombra de uma das árvores que restaram por ali. O biólogo permaneceu distante do animal e registrou a cena. Foi uma sensação de alívio e esperança, em meio ao cenário devastado. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.